Olá, sejam bem-vindos a mais um Gestão em Pauta da Atle Consultoria. Eu sou Poliana Andrade, empresária, consultora na área de estratégia de pessoas e mentora de business. Estou aqui com nossa querida Karina Dantas, nossa especialista em finanças, e hoje nossa temática será o modelo mental dos empresários para os números. São muitos modelos mentais, né, Karina? Muitos modelos E a mentais. gente poderia dizer que existem os modelos resistentes ao próprio número, existem os modelos que naturalmente têm essa naturalidade com o número, e tem aqueles modelos que flexibilizam bastante ou só veem o que quer. Então, assim, hoje a gente vai falar sobre esses números na prática, no dia a dia, né? Eu queria que você trouxesse para a gente como é a sua vivência sobre finanças a partir... Porque a primeira coisa que eu queria que você desmistificasse para a gente é a questão de um mapa mental de um empresário e de um mapa mental de um empreendedor. Porque concorda que os mesmos números com identidades diferentes são lidos de formas diferentes? Total. Então, vamos lá. Poliana Andrade. Essa sua introdução me remeteu a um dia a dia, assim, bem complexo, né? De fato, existem muitos mapas mentais e respondendo a sua pergunta, eu vou realmente dizer para você que o mapa mental do empreendedor, vamos começar pelo empreendedor, é o mapa mental que está um pouquinho mais livre. Ele ainda não está com os problemas do dia a dia, ele está pensando no futuro da empresa, ele está ainda visionando o que é que a empresa dele vai ter de lucratividade, ou de caixa, ou de oportunidade. Ele vai estar visionando o que é que ele vai entregar ao cliente dele. E, para falar a verdade, bem a verdade, da minha experiência, o mapa mental do empreendedor, ele está visionando ainda o produto, o que é que ele vai entregar. Como se os nossos empreendedores, Poli, que aí a primeira coisa que eu quero chamar a atenção, eles não começassem um negócio visualizando, assim como eles visualizam o que é que vão entregar, como é que o cliente vai gostar, o que é que o produto dele vai ter de diferencial, eles não têm esse mesmo vislumbre para os números. É como se os números eles fossem secundários. Então, dentro desse mapa mental mais livre do empreendedor, eu gostaria de chamar a atenção mesmo para os empreendedores, do mesmo jeito que eles visionam a experiência do cliente, o negócio, os concorrentes, eles visionem os números, eles coloquem a mesma atenção para os números. Por quê? Porque quando a empresa dele estiver atuando, ele vai precisar dos números para poder se oportunizar e fazer investimentos, para se oportunizar perante aos fornecedores, captar crédito, ou se oportunizar de um bom fluxo de caixa para abrir outra unidade. E se não for, esses números eles não forem visionados, colocados à atenção desde antes de um negócio, com certeza esse empresário, futuro empresário, ele vai ter problema. Então, o mapa mental do empreendedor, ele está com atenção livre para os números, ele está muito focado no seu produto, no seu mercado, negócio, no na sua entrega no cliente, mas é preciso que, antes de ele abrir o negócio dele, ele também foque um tempo da atenção dele nos números da empresa dele. Da precificação, do valor do investimento, do tempo de retorno. Eu digo muito assim, coloquem metas. Qual é o tempo de retorno? Primeiro, quanto você vai investir? Cara, se o seu negócio ele precisou que você fizesse cursos, precisou que você estudasse, aquilo é investimento. Lá para os 50 anos de idade, você vai olhar para trás e você dizer, isso já retornou para mim? Porque não são todos os empresários que retornam o investimento. Muitas empresas que eram empreendedores, se tornaram empresários, eles ficam girando as finanças e eles se sustentam como pessoas físicas, mas o retorno do negócio ele realmente não ocorreu. Quando aquele negócio já cansou aquele empresário, que antes era um empreendedor muito apaixonado e visionário, aí ele vai olhar para trás. Então você está me dizendo aí que, e eu concordo com o seu ponto de vista, né? E não é um ponto de vista, é uma constatação, que a gente está no mercado e a gente vê isso toda hora. O empreendedor, muitas vezes, ele tem aquele perfil mais
despojado, mais arrojado, mais sonhador, visionário. Eu vou trocar o sonhador pelo visionário, mais visionário, ele está mais livre e isso faz com que ele chegue em determinados patamares, o que é muito importante. Mas, se você pudesse dar uma dica, por que não sonhar já estabelecendo metas, visionando os números, para que ele possa estar vendo o retorno daquele investimento. E para os empresários, eu queria fazer minha primeira pergunta. Quando você trouxe aí, né, a especificação do empreendedor e o empresário estão já dentro de uma empresa com os empresários sentindo dores, porque a dor de crescer... Porque crescer dói, né? Então, existe a dor do crescimento. Então, essa dor do crescimento, muitas vezes, eles botam foco em melhorar o produto, em aumentar a equipe, em criar uma área de marketing, criar uma área de RH, porque agora eu tenho mais gente, porque eu vivo muito isso quando eu vou montar as estruturas organizacionais. E eu, o tempo todo, tenho muita dificuldade, porque quando a gente vai falar de números, parece que os números não estão tão claros. Eu vejo empresários que têm foco, ou teria até hiperfoco, só num fluxo de caixa, mas a gente sabe que tem outros indicadores importantes no negócio. E eu queria que você evidenciasse agora para o nosso empresário que está nos assistindo, quais são os indicadores importantes do negócio, tanto quanto um fluxo de caixa. O que é que eles precisam ver no cotidiano e com que periodicidade? E, ok, quem está nos assistindo que ainda não tem esses indicadores, você também dissesse como formar esses indicadores. Ok. Paulo, excelente. Duas em uma, né? Duas em uma, excelente pergunta. E aí, respondendo também àquela sua primeira pergunta sobre o mapa mental do empresário. O empresário, até parece redundante falar isso, mas os empresários, Poli, na minha experiência de 18 anos de consultoria, se você perguntar, a maioria deles, eles não sabem a lucratividade esperada. Eles até podem saber, e não são a maioria, a lucratividade que o negócio deixa, né? Mas a lucratividade esperada, no meu ponto de vista, é o principal indicador que o empresário ele tem que ter para, daí, ele construir todos os números. A lucratividade esperada é o final de uma demonstrativa de resultado de exercício, mas ele é consequência de todos os outros indicadores. Então, se eu puder lhe responder de forma muito... Se eu tiver uma resposta, lucratividade esperada. Karina, como é que o empresário ele constrói essa lucratividade esperada? Os negócios, eles são muito parecidos, né, com concorrente. Por quê? Porque muitas vezes o insumo ele é o mesmo. O empresário, ele, muitas vezes, ele tem que comprar na China, ou muitas vezes o fornecedor dele está em São Paulo, ou está nos Estados Unidos. Então, os mercados, eles estão muito parecidos. O nível dos profissionais que ele tem que contratar na empresa dele, ele é muito parecido entre empresa e outra. Então, se eu tenho que ter profissionais de logística dentro de uma região do Rio Grande do Norte, é o mesmo profissional que está numa empresa e que está em outra. Então, a precificação acaba que ela é muito parecida. Então, como é que eu posso extrair da minha empresa uma lucratividade esperada? Eu pesquiso uma empresa modelo que seja da minha área de atuação. Se aquela empresa, uma empresa para mim que é modelo, é referência de uma boa gestão, de uma boa administração de custos, de uma boa administração de precificação, de marketing, de recursos humanos, então aquela empresa ela tem uma lucratividade X. 15%, 6%, 10%. Depende do segmento Depende de mercado, do segmento né? de mercado. Então, eu vou agora estabelecer esta empresa como meta. Por quê? Porque é uma empresa bem administrada. O que você está me dizendo, então, Poli, na prática, é ver o que é que o mercado pratica naquele segmento e se balizar por aquilo ali. Eu posso fazer a maior, a menor, dependendo de como eu enxergo minha empresa. Exatamente. Perfeito, estou compreendendo. Existe ainda, Poli, também a diferença. Empresas de prestação de serviço, elas tendem a ter um volume menor, estou falando em linhas gerais, e uma margem de lucro, uma lucratividade maior. Empresas de grandes volumes, supermercados, distribuição, o volume de vendas, o faturamento é bem maior e a margem de lucro ela é menor, percentualmente falando. Obviamente, quando a gente vai
falar voltar de volume, isso para né? volume, tanto os volumes de venda como os volumes do que sobra, eles são maiores para que tenha maior volume de vendas, mas eu estou falando em termos percentuais. Então, Paulo, de forma prática, o empresário ele tem que entender o seu mercado, entender o seu negócio, entender qual é o potencial de lucratividade diante do seu negócio, diante do seu mercado, para que ele tenha a primeira meta importante, que é a meta de lucratividade. E aí, Karina, então, o modelo mental, independente se eu sou um empreendedor ainda apaixonado, visionando, ou se eu sou um empresário já robusto, com um negócio complexo, ou independente do tamanho da empresa, né? Um negócio que já está maduro ou em amadurecimento, eu preciso ter foco na lucratividade, porque é o indicador que vai garantir o quê? A sustentabilidade de qualquer negócio. Isso. Que outros indicadores a gente precisa ter claramente no mindset empresarial, financeiro? Isso. Poli, existem duas vertentes de indicadores. E eu falei, vou continuar na vertente dos indicadores de competência, né? Que eu falei da lucratividade. Lucratividade é um indicador de competência. E o que é competência? É quando eu faço alusão ao momento da venda, que faz alusão ao custo, que faz alusão ao resultado. Então, esses são os indicadores da vertente de competência. E qual é a outra vertente? A outra vertente é de caixa. Aquela venda vai gerar uma receita, porque às vezes eu parcelo em 10 vezes, em 5 vezes, e aquela parcela que vai entrar, por exemplo, nesse próximo mês, é a vertente do caixa. Se eu parcelei uma venda em 10 vezes e ela foi R$1.000, no próximo mês vai entrar R$100. Essa é a vertente dos indicadores do caixa. Então, estamos aí definindo, primeiro, o modelo mental. Entendo o que é competência e entendo o que é caixa. Perfeito. Agora que você já sabe o que é competência e caixa, vamos falar primeiro de competência e depois você faz o paralelo com o caixa. A próxima vertente. Perfeito. Os indicadores, próximo indicador, no meu ponto de vista, mais importante, após o empresário identificar a lucratividade esperada, a meta de lucratividade, ele vai ter que fazer com que as vendas e o volume de venda e de custo entreguem uma margem de contribuição que pague as despesas para que gere a lucratividade. Então, o próximo indicador muito importante é margem de contribuição, que é justamente as vendas menos o custo da venda. A sobra disso, a gente chama dessa margem. Ei, Cássia, mulher, ajuda a gente. Coloque lá, ó, lucratividade, margem de contribuição e vai botando as legendazinhas, porque senão fica confuso para o empresário. Perfeito. Mas como vocês podem voltar ao podcast assistir 1000 vezes, tá aqui a aula, tá aqui a dica, né, de ouro. Isso. Então, estamos falando de lucratividade, margem de contribuição, porque essa é uma temática que as pessoas desistem de cara, porque às vezes é complicado, né? Claro que quem nasce com essa habilidade, que gosta dos números, faz isso com muita propriedade, não precisaria nem estar ouvindo nosso podcast. A gente está falando para quem tem interesse em colocar atenção mesmo, porque ainda não está nesse modelo mental. Isso. Então, a gente está falando de lucratividade e de margem de contribuição. Já sei agora o que sobrou para poder eu gastar. Isso. E agora? Não. E agora nós precisamos colocar toda essa sobra, investir em pagar as despesas, né, com orçamento correto, os investimentos necessários para os próximos ciclos da empresa, nos percentuais corretos, para que a sobra disso se transforme em lucratividade, se transforme em caixa forte, vamos dizer assim, para a empresa. Adoro. Caixa forte é importante para você, empresário? Então, preste atenção na aulinha. O que acontece, Karina? Eu sinto que os empresários, eles muitas vezes fogem desses números porque eles não sabem nem por onde começar ou porque às vezes o financeiro... Estou falando aí de empresas, por incrível que pareça, às vezes tem empresas grandes que não têm toda essa clareza de números. Tem empresas que já têm, não seria o nosso público, mas as que não têm, a gente precisa organizar como é que ficaria isso de forma clara. Se você pudesse trazer um exemplo, vamos lá. Traga um exemplo aí de R$1.000, porque fica mais fácil o número, 1.000. Vai estratificando esses números para poder... Porque você falou uma coisa aí, né? Muito importante, que foi orçamento. Isso. Então, outra coisa que tem que estar no modelo mental dos empresários é o orçamento. Eu estou pedindo a Cássia para botar a legendinha, faz conta que tem uma legenda aqui. Então, a gente falou de lucratividade, de margem de contribuição e orçamento. Porque orçamento é o que vai dizer o quanto eu posso gastar em cada esfera do negócio. E aí, agora, dê um exemplo para a gente
colocando isso em números? Existe um faturamento de R$ 1.000. Esse faturamento é a venda de vários produtos ou serviços. O que custa para vender esses produtos e serviços, digamos que seja R$ 300, que é 30%. O que sobra é R$ 700, 70%. Então, 70% é a margem de contribuição entre o valor de vendas e o custo dessa venda para que eu possa pagar o resto dos gastos, que são as despesas, os investimentos, para que sobre a lucratividade desejada e esperada, né? Então, praticamente dos R$ 1.000 menos os 300, o que sobra é a margem de contribuição. Para não confundir, né? Lucro com apurado, como diz o Matuto. Aqui no Nordeste a gente tem esse ditado, né? Não confundir lucro com apurado, porque é muito importante a gente saber que quanto custou aquela minha produção. Para eu vender, quanto é que custa para produzir e para vender. Ali já não é meu. Ali, aqueles 1.000, eu já não tenho aqueles 300. Exatamente. Uma coisa muito importante para uma boa margem de contribuição chama-se precificação. Então, muitas vezes, a precificação ela não está correta e ela faz com que a empresa tenha margens muito apertadas. Uma precificação correta ela vai garantir as margens adequadas para que a empresa ela realmente tenha essa geração de lucratividade e garanta, posteriormente a isso, um caixa forte. Perfeito. Porque eu nem estou falando de caixa, né? Estou falando realmente de resultado. Outro componente, Paulo, importante na precificação, que isso é onde geralmente os empresários eles têm realmente o domínio, as compras bem feitas para esses custos de produção. Então, digamos que seja uma indústria, ele tem que economizar muito na compra dos insumos. Digamos que seja um varejo, tem que economizar muito nas compras daqueles produtos. Que você fala é otimizar a compra, né? Comprar bem, né? Otimizar, comprar bem. Se tiver caixa, comprar em volume. Se não tiver caixa, trocar de fornecedor. É porque no mindset do empresário, economizar é comprar menos. Economizar não é comprar menos. Às vezes, economizar é até comprar no volume maior para poder você comprar o preço. Melhor, de forma mais barganhada, vamos dizer assim. Se for prestação de serviço, trazer parcerias que não vá comer toda a sua margem, não trazer parcerias mais caras do que você pode ter, por exemplo, os advogados, ou até mesmo as empresas de consultorias, muitas vezes eles querem ter aquele profissional que vá prestar aquele serviço para o cliente, mas aquele profissional é muito caro, ou para o portfólio, ou o cliente não consegue pagar o preço que aquela empresa está pedindo. Pode ser que aconteça isso. Uma empresa médica, uma empresa de odontologia, então... ou a empresa ela vai readequar o preço ou ela vai negociar melhor com esse parceiro, porque senão fica sem margem para poder pagar o resto das contas. Então, como eu tenho uma margem interessante, eu cuidando da precificação e eu cuidando dos custos de produção ou de serviços. Então, sobra mais dinheiro. Quando sobra mais dinheiro na minha margem, a probabilidade de sobrar mais dinheiro para o meu lucro, ele é melhor. Por isso que o indicador lucro, depois margem, aí eu tenho que cuidar do preço e do custo. Perfeito. Mas você tem que cuidar também do orçamento das despesas para você só gastar o que estava previsto, porque senão diminui lá embaixo também a sua lucratividade, né? Exato. Depois que eu cuidar da precificação, do custo, que sobrou a margem, e eu sei a lucratividade que eu quero ter, eu sei exatamente quanto é que eu posso gastar com despesas, e aí são despesas com pessoal, despesas de marketing às vezes é despesas de investimento, com despesas operacionais, com despesas administrativas, aí eu vou fazer todo um orçamento. Pessoas também, muitas vezes, pessoas é despesa, mas muitas vezes é custo, se eu tiver uma prestação de serviço. Exato. Né? Então, pessoas é super interessante. Existem alguns grupos de gastos que, às vezes, ele é custo da produção, da operação, antes da margem, às vezes ele é despesa e às vezes ele é investimento. Perfeito. Então, obrigada, querida, por desmistificar isso, porque quando eu peço gente, muitas vezes eu estou pedindo no viés do investimento. Isso. Karina deu um exemplo, eu estou até perguntando. Uma empresa de desenvolvimento de software, ele está investindo em fazer um software que ainda não tem no mercado, a inovação dessa empresa.
aquele desenvolvedor, ou aquela equipe que está desenvolvendo aquele Tem que software, ser investimento. ele não tem receita ainda. É uma equipe de investimento. Perfeito. Tá? Adorei Então, seu esse exemplo. é um dos Foi super exemplos. claro. Foi super claro. Adorei também que você deu exemplo para advogados, para odontólogos, né? Pessoas que têm médicos, porque tem uma formação muito técnica, tem o sonho de empresariar e muitas vezes se perde no número. E tem a sensação que está trabalhando e não está ganhando dinheiro. E às vezes isso não é só uma sensação, é uma realidade. Obviamente, vocês podem contar com a Atler, mas é importante que também vocês tenham esses conceitos, porque até para usar uma consultoria, a pessoa precisa saber dos conceitos, né? Com certeza, Poli. Então, que outros indicadores? Já falamos da vertente aí de competência, agora vamos para a vertente de caixa. Vamos lá. Já podemos ir para de caixa? Podemos. Acho que a gente já explorou bastante o uso de competência. Então, se você, empresário, focar na lucratividade esperada, no orçamento ideal para suas despesas, investimento, na margem que seus produtos ou seus serviços eles entregam a você, fazendo uma boa precificação e fazendo uma boa gestão de custo de produção daquele serviço, você já está ok com isso. Obviamente que é importante você analisar se isso está funcionando na periodicidade correta. Uma periodicidade de uma DRE, né, ela é mensal. Por quê? Porque eu tenho possibilidade de corrigir possíveis... Karine, então, aproveitando aí, né, que estamos na vertente de competência e de caixa, você acabou de falar de um demonstrativo aí, o demonstrativo... De resultado e exercício. O DRE. Para mim é um DRE. Esse nome é muito Isso. comprido. E tem empresas que falam de um DRE contábil e um DRE financeiro. Desmistifique aí para a gente essas questões aí do DRE. O DRE contábil e financeiro é a mesma DRE. O contábil é mais para fins fiscais, né? As empresas de contabilidade, eles mandam para o governo e, obviamente, que podem mandar todo mês para os seus empresários. E a DRE financeira é importante que saia da própria área financeira da empresa, do gestor financeiro fazer, para o proprietário, os sócios, eles lerem mensalmente. Mas é o mesmo demonstrativo. Tá? Ah, entendi. Combinado. Então, eu posso... Eu sugiro que a DRE financeira, ela seja elaborada dentro da própria empresa. E a DRE contábil, ela vem... Com a assinatura da contabilidade. Com a assinatura da contabilidade. Perfeito. Desmistificou muita coisa para a gente. E aí, eu queria que você falasse agora da vertente de caixa. Bora lá, vamos agora organizar, explicar tudo bonitinho de caixa. As vendas, elas se transformam em receita, né? Faturamento então, é uma coisa, receita é outra. Venda e faturamento é uma coisa. Então, eu fui hoje numa loja e comprei uma calça. Eu comprei no meu cartão de crédito. Aquela loja, ela faturou essa calça que eu comprei, ela foi R$100. Só que este dinheiro, ele ainda não está no caixa da loja. Se o cartão de crédito tiver a negociação com a loja, que aquele valor, e digamos que eu parcelei em 2 vezes, que aquele valor ele vai estar depositado para a empresa no outro dia, e aí vai ter uma taxa de juros, porque a empresa vai pagar aqueles... Vamos supor que a taxa de juros seja 10%. Geralmente não é, menos, mas só para fins de a gente exemplificar. Fica fácil o número. Então, R$90 vai ser depositado na conta daquela empresa, que a gente chama D+1, no outro dia. Então, a competência daquela venda, a DRE, vamos supor, ela vai ler aquela venda hoje e o caixa vai receber aquela venda amanhã. A DRE vai registrar aquela venda, os R$100, e no caixa eu vou registrar aquele recebimento, R$90. Então, existe a diferença de tempo. Se a empresa ela realmente só recebe quando o faturar no cartão, então vamos supor que ela recebe hoje 45, amanhã, no caso, D+1, R$45, daqui a um mês, R$45. Então, vai depender das negociações. De modo que o caixa é quando eu recebi e exatamente o valor que eu recebi e quando eu paguei e exatamente o valor que eu paguei. O caixa é o dinheiro escutando a conversa. O dinheiro escutando a conversa. Da mesma forma, Poli, que, por exemplo, a loja, ela comprou a calça para me vender, possa ser que ela tenha comprado 15 dias antes. Então, o custo daquela calça, no dia que a loja me vendeu, ele vai puxar aquele custo
15 dias antes, geralmente é um custo médio, e vai puxar para a data daquela venda. Já o pagamento do fornecedor, pode ser que a loja tenha comprado ao fornecedor em 10 vezes. Então, todo mês, quando eu pagar aquele fornecedor aquela calça, é o caixa daquela compra daquela calça. Então, praticamente são números que são complementares, mas eles são descasados do ponto de vista de data e do que eu leio de uma situação de competência e do que eu leio de uma situação de caixa. E aí você provavelmente vai me fazer as próximas perguntas. Indicadores de caixa. Tá, entendi. Então, vamos lá. Você me falou que a periodicidade de DRE é mensal, do DRE. E qual seria a periodicidade para um bom empresário, empreendedor, ver o fluxo de caixa? Fluxo de caixa é de segundo em segundo, né? Como é? A gente na Atlas, né, que nós somos empresárias, a gente brinca que a gente faz planejamento a gente tem o PI da Atlas, que é planejamento instantâneo. Porque às vezes a receita entrou e às vezes a receita não entrou. Então a gente já está aí com a administração de uma inadimplência. Isso. E aí fala um pouquinho aí sobre essa gestão de fluxo de caixa. E aí a gente vai precisar falar dos cenários, né? Então, se a empresa ela tem caixa, ela é uma empresa capitalizada, ela tem dinheiro suficiente, essa gestão desse fluxo de caixa não precisa realmente ser diário, nem semanal. Nós precisamos fazer um fluxo de caixa aí quinzenal, mensal. Projetado. Né? A área financeira precisa acompanhar. Aí sim é diariamente. E aí assim é diariamente, se aquela projeção ela se efetivou, para que nós possamos fazer as cobranças, minimizar a inadimplência do cliente e evitar que paguemos juros, porque algo aconteceu que a gente não pagou uma conta. Então, essa gestão do fluxo de caixa ela é diária, mas a análise por parte dos gestores e por parte até do sócio da empresa, ela fica menos pressurizada. Ela pode ser, a depender da situação, quinzenal, mensal, e não vai ter problema. Por quê? Porque é uma empresa capitalizada. Eu vou gerenciar os problemas de caixa para fins de os problemas não se avolumarem, não para fim de faltar dinheiro. Perfeito. Lá na Atlas a gente faz assim, a gente tem uma projeção anual, a gente todo mês bate o que realizou e o que não realizou. E fazemos uma reunião mensal. Se a coisa pressurizar, a gente até se reúne, né? Se mudar o cenário, a gente até se reúne. Se não, a gente se reúne mensalmente, eu lhe passo como foi a situação, o que aconteceu. E aí, você falou aí no exemplo de quem tem uma área financeira. E quem não tem, que é o empresário que ainda não tem o financeiro, o empreendedor que não é, ele é o equipe, que a gente brinca, né? É o equipe. Então, ele mesmo que vai fazer tudo. Então, como seria essa frequência de fluxo de caixa? Antes de responder essa pergunta, eu vou só complementar a outra. Tá. Por quê? Porque as empresas que têm problemas de dinheiro, ou seja, eles não têm o valor suficiente nas contas bancárias para pagar as contas com sobra, aí sim, essas empresas elas precisam fazer uma projeção mensal. Eu sempre oriento fazer uma projeção mensal para empresas que estão com problemas de fluxo de caixa. Por quê? Porque na previsão mensal, você chama o seu comprador, você chama o seu vendedor, você chama as pessoas que geram maiores custos da empresa e diz, olha, a situação financeira da empresa, as pessoas da área de cobrança, quando a gente tem uma carteira de clientes inadimplente. Então, você alinha todo o corpo de pessoas que são importantes para que falte ou sobre dinheiro e diz, olha, nossa situação desse mês é essa, eu preciso que você, área de vendas, venda dessa forma e em tal volume, eu preciso que você, compre dessa forma e com tal volume, eu preciso que a logística se organize para gastar tanto, então o financeiro vai ser o grande norteador, as empresas que têm problema de fluxo de caixa, o financeiro é o facilitador, né? É o norteador, deve ser o norteador de como as coisas vão acontecer. Karina, mas às vezes a empresa, para vender mais, precisa que coloque a logística para entregar mais. Só que o financeiro não está dizendo está dizendo que a empresa não pode pagar aquele volume maior de entrega. Então, acaba que, numa empresa que está com pressão de fluxo de caixa, o financeiro é extremamente estratégico, porque é dali aonde vai sair as estratégias de realmente sobrar ou
se não der certo a estratégia, faltar dinheiro. Gerenciar o recurso que se tem. Gerenciar o recurso que se tem. E não aumentar o problema. Exatamente. Muitas vezes a gente não pode captar as oportunidades, muitas vezes a gente não pode fazer algo de investimento que nós gostaríamos de fazer. Por quê? Porque o número ali é o principal balizador inclusive, de se permanecer viva, né? A empresa ela precisa permanecer viva. Então, as empresas que têm problema de fluxo de caixa, é importante que se faça uma projeção mensal. A anual sempre tem que fazer, né? Só que a anual a gente sabe que tem que corrigir no mês. Então, vamos dizer assim, corrigir a projeção que a gente fez no ano, mensalmente, e acompanhar toda semana e, quiçá, todos os dias. Porque dali a gente vai ter a decisão de baixar uma carteira de crédito, vai precisar ver se eu preciso antecipar boleto, e aí vai ser as questões do dia a dia. Como é que a gente pode gerar mais dinheiro? Vamos pegar o produto X que eu tenho em maior número no estoque há mais tempo, vamos dar um desconto para gerar campanhas de vendas. Perfeito. Né? Então, assim, as empresas que estão com problema de fluxo de caixa, às vezes, ela precisa fazer uma vez de manhã, uma vez de tarde, Perfeito. Dependendo da situação. Espero que vocês não estejam nessa situação. Mas a gente sabe que muitas empresas estão, né? É verdade. E aí, você terminou a resposta da primeira questão, e agora eu queria que você falasse mesmo para o empreendedor, o prestador de serviço, o dono, ele que toma conta, ele muitas vezes está lá na frente entregando e depois ele tem que voltar para fazer fluxo de caixa. Porque este modelo mental é um modelo de mental que sofre, porque ele tem boas ideias, ele quer realizar lá na frente, ele quer que o resultado venha. E aí, muitas vezes, ele até foge do número ou foge dessa organização financeira para poder, talvez, não evidenciar, porque é muito doído. A gente acompanha aí empresários que, muitas vezes, nem dormem, né, em virtude de uma situação, ou porque está começando um negócio e fica ansiedade, ou porque ainda não realizou, porque o mercado ainda não absorveu, ou porque... E ainda assim está numa linha de estratégia. Vai acontecer, mas não aconteceu. Então, para esse que é equipe, o que é que ele tem que fazer do ponto de vista operacional de fluxo de caixa? Poli, se organizar, tá? O empresário... E dizem que a propaganda é a alma do negócio, mas a organização é a alma do negócio, né? Poli, se organizar. O empresário que tem um tempo reduzido, que muitas vezes o tempo dele ele tem que ir vender, entregar, comprar, ele precisa se organizar, tá? Karina, como? A primeira dica que eu dou coloque em uma planilha única, porque a maioria das vezes que o empresário ele está numa situação muito difícil, ele não otimiza o tempo por causa de não organizar os recursos. Então, se for uma planilha, coloque numa planilha única, como se fosse um grande banco de dados. Que ainda não está no nível do sistema. Isso. Perfeito. Ele coloca na mesma planilha o saldo, as entradas, as saídas, um próximo saldo. Como se fosse um orçamento pessoal, né? Exato. Por quê? Porque senão ele vai ter que abrir uma planilha e botar o contas a receber. Abrir outra planilha e botar o contas a pagar. Abrir outra planilha e botar compras. Então, a primeira questão vamos otimizar o nosso recurso. Coloca uma planilha única. Se tiver software, registra tudo. Por quê? Porque muitas vezes o empresário, isso aqui é besteira, eu não vou registrar. Mas este comportamento que faz com que ele diga é besteira e ele não registre, no final das contas, quando ele vai ver, define o mapa mental dele. E ele perde informações que são importantes, que lá na frente ele vai precisar e não tem mais. E não cria cultura da organização. Então, e terceiro aspecto, tira um tempo específico, uma vez por semana, para organizar o financeiro da semana, e todos os dias você coloca na sua agenda, ou no início do dia, ou perto da hora do almoço, ou no final do dia, aquele tempo de consolidar o que já estava pré-organizado. Por quê? Porque senão você... Para quê, na verdade? Para você, quando chegar no final da semana, você não está com tudo pendente. Então, Cássia, fica a ideia aí, né, para esses empresários que são novos, que estão começando agora seus negócios e já querem começar de forma organizada, a gente fazer um demonstrativo
a gente fazer um demonstrativo. Estou falando com o Cássia porque eu estou pedindo a ela para fazer. A gente fazer o demonstrativo mesmo, de ensinando como tem que ser essa planilha organizadinha. Acho que fica super legal. É uma forma da gente contribuir. Perfeito. Tá dentro? Estou dentro. Então, pode continuar, porque eu vi essa ideia, eu não queria perdê-la. Não, e aí, assim, é isso, sabe? Ou seja, tudo isso que eu falei, esses 3 aspectos, é organização. Perfeito. De tempo, de recurso e de modelo de inserir as coisas. Outra coisa importante, que eu acho que é muito importante, uniformiza o que você vai lançar. Então, se você lança algum tipo de gasto de receita de uma forma, uniformiza aquela forma de lançamento para que você não se perca. Isso é modelo mental, estabelece o padrão. Exato. Um mês você coloca de um jeito, outro mês de outro, daqui a pouco você não tira informação nenhuma da sua empresa, tá? Perfeito. Então, eu acho que esse 4º item é muito importante para que o empresário que não tem tempo, mas que ele precisa controlar os recursos da empresa, ele consiga realmente fazer tudo. Não, excelente dica. E aí, só para a gente ir, né, finalizando nosso podcast de hoje, estamos aí diante de empresários ou empreendedores, organizem seus modelos mentais a partir de o quê? De uma informação uniformizada, de uma informação padrão uniformizada, que no final gera informação. Isso. E aí pode ser uma planilha, pode ser um sistema de médio porte, de grande porte, enfim. Você pode ter uma área financeira que vai lhe dar isso, mas o fato você precisa saber sobre lucratividade, margem de contribuição, precificação, custo de produção, orçamentos para garantir a gestão das despesas e você poder saber tudo que está acontecendo do ponto de vista ou de competência ou de caixa. Isso. O que mais que você quer falar para os nossos empresários que estão vindo do ponto de vista financeiro? É importante, Poli, ao longo aí dessa minha caminhada de 18 anos, acompanhando os empresários, o mais importante de tudo é que os empresários eles compreendam que os números eles facilitam a tomada de decisão, sabe, Poli? Voltando aí um pouquinho ao início do podcast, tanto os empreendedores como os empresários, muitas vezes eles resistem aos números, eles têm resistência. Muitas vezes eles querem ver só a superficialidade do número, só se deixou dinheiro físico, caixa, ou eles não querem saber, muitas vezes, se deu lucro ou se não deu. Karina, você atende empresas pequenas? Não. Eu estou falando de empresas pequenas, mas eu estou também falando de empresas de médio porte. E gigantes. E estou falando também, muitas vezes, de empresas gigantes. Eu estou falando, inclusive, de uma cultura do nosso país que resiste a controle, que resiste ao orçamento, que resiste a uma educação financeira. Que ainda chama controle de burocracia. Exatamente, que ainda chama controle de burocracia. Então, a minha experiência é que quando o empresário ele tem os números de forma facilitada, de forma temporal, ou seja, ele precisou da informação, a informação chega, ele precisou da informação, ele abre um dashboard, ele abre um BI, ele abre uma planilha que seja, ele abre seus relatórios no seu sistema e ele enxerga aquela informação, ele melhora a tomada de decisão. A empresa ela fica com um fardo mais leve. Eu digo assim, é a mesma coisa, eu não sei se todos passam por isso, mas quando eu estou com a minha agenda muito desorganizada, algo aconteceu na minha semana e desorganizou minha agenda. Alguém adoeceu. Ou gravação de podcast. Isso, algo aconteceu. Quando eu estou com toda essa desorganização só no meu mapa mental, parece que estou totalmente desarticulada comigo mesma. Parece que eu estou com o mundo nas minhas costas. Quando eu faço a ação de simplesmente parar e colocar toda aquela minha pendência na minha agenda, eu olho e digo, não, eu vou conseguir. Então, é a mesma sensação que a minha experiência me leva quando eu chego numa empresa, o empresário ele não tem informação nenhuma, ele precisa tomar a decisão e ele junta 2, 3, 4 pessoas da sua equipe e ali fica só na contação de história, porque quando a empresa ela não tem número, fica, não, mas eu acho que as vendas não estão acontecendo por causa da logística. Não, mas eu acho que é porque se a logística tivesse um carro a mais, então fica só no achismo. E o empresário, a partir daquele achismo, aquele empirismo, ele precisa, através do seu feeling, muitas vezes tomar a decisão.
parece que o mundo está nas costas dele. Quando o empresário, quando nós implantamos a área financeira e que o empresário ele senta com as pessoas da empresa e aquelas pessoas elas têm a informação ou ele mesmo lê a informação, ele em 5 minutos ele toma a decisão. E todo mundo vai para o mesmo caminho. E todo mundo vai para o mesmo caminho. E qual é a minha experiência? Principalmente nas primeiras reuniões. Ele olha para mim e diz, Carina, muito obrigado, eu entendi tudo. Carina facilitou a minha vida. E ele clareou, e ele vai tomar a ação assertiva. Então, a dica que eu dou para o empreendedor é invista tempo do seu planejamento no seu negócio em planejar as finanças da sua empresa, a partir dos indicadores que eu falei. Invista tempo em organizar a estrutura de como é que vai ser seu financeiro. Se vai ser só você, invista tempo em se organizar como é que você vai fazer isso. E você vai ter um negócio muito mais leve, você vai ter um negócio com a capacidade de ser muito mais próspero. Se o empresário já está imerso nas oportunidades e problemas do dia a dia, porque é muito ruim para o empresário quando ele não se oportuniza de uma oportunidade porque não tem dinheiro, não tem recurso, não tem crédito. Não é só porque ele não tem dinheiro, é porque às vezes tem uma oportunidade que não se oportunizou. Então, quando o empresário, você empresário que já está imerso nas oportunidades e dificuldades da sua área, do seu negócio, você tenha uma boa gestão dos seus números. Escolha, dentre esses indicadores que eu falei para você, pelo menos dois, vamos dizer assim, que você realmente visualize periodicamente. Capacite a sua equipe cada vez mais para trazer essas informações para você. O fardo da sua empresa ou as oportunidades que a sua empresa, né, terá, será mais leve. A sua tomada de decisão será mais assertiva. Você estará menos pressionado para tomar boas decisões. E isso não tem preço para o empresário. E, assim, só corroborando com o que você está falando, eu diria também que, se você ainda não se organizou, dá tempo. Mas um processo de organização de informação financeira, ela não pode ter pressa. Esse é um componente que não combina. Você precisa ter os números certos para a tomada de decisão certa. Eu adoro parafrasear Brian Tracy, que ele diz, né, que os números não mentem. E aí, você falando, me veio aqui que os números facilitam sua vida. Os números, eles, às vezes, até assustam, dependendo da sua empresa. Mas é diante daquele susto que você vai ter a possibilidade de mudar a rota e entrar num caminho mesmo de prosperidade, de abundância, de oportunidades. Sim. Então, Carina, vamos se despedir do nosso público, né? Dizendo para eles acompanharem nossas mídias, o @Atle Consultoria. E deixa aí o seu recadinho final, que foi muito, muito explicativo. Queria lhe agradecer, de fato, assim, né? A gente tá aí nesse dia a dia. Eu sempre preciso dos números, ou para gerenciar pessoas, ou para fazer um comercial funcionar. Para minhas tomadas de decisões, a gente sabe que a gente faz uma casadinha perfeita, exatamente por conta disso. Você me dá o número e eu coloco em implantação, em produção, para mudar a rota. Então, deixa aí um recadinho para os nossos empresários e para os nossos empreendedores, atuais ou futuros. Perfeito. O recado que eu gostaria de dar para os empreendedores e para os empresários é que não tenham medo de realmente identificar o que é que está acontecendo na sua empresa. A minha experiência diz que muitas vezes o empresário ele fica receoso mesmo de ver a real situação. Inconscientemente, ele burla um processo que, de fato, ele não é rápido, mas ele é eficaz de extrair essas informações. Então, assim, busquem realmente entender numericamente a empresa de vocês, porque vai facilitar com que vocês entendam melhor o mercado, melhor o cliente. O empresário, geralmente, ele é apaixonado por entender o seu produto, para entender o seu cliente, para entender até as suas pessoas. Mas se apaixonem por entender seus números, porque é através dos seus números que você vai ser melhor com seus clientes, vai fazer produtos e serviços melhores, vai ser melhor com as suas pessoas, com o seu marketing. Eu gostaria de passar esse recado. Se encantem pelos números do negócio de vocês, entendendo que é possível nós termos realmente números de forma fácil e eficaz. Tá bom? Bons negócios e fiquem com Deus.